Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário em que você vai estar vendo esta mensagem, mas para você que não me conhece, você está chegando no canal, eu sou o pastor Gilmar e tenho ministrado a palavra do Senhor por este Brasil afora. E eu tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração. E eu sei que Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Deus, ele faz as coisas nas mais perfeita ordem. E eu quero hoje descrever com vocês a respeito do Espírito Santo. Algo tão lindo, tão precioso, tão cheio de poder. A essência que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, a importância dele. Oh, como é precioso, como é maravilhoso ter Jesus nas nossas vidas. É muito bom, queridos. Eu quero deixar a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Atos capítulo 2, verso do 1 ao 4, que vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuía, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Que maravilha! Primeiro quero discorrer com vocês sobre um pouquinho dessa história. Havia uma promessa que o Mestre Jesus deixou. Ele disse: ficai em Jerusalém, que até do alto vos sejais revestido de poder. Talvez muitos desistiram, dias se passaram, festas se quase talvez acabando. E naqueles dias, talvez pessoas que naquela época viajavam, muitas pessoas viajavam muito. Andavam de barcos pelo deserto, pelo frio, pelo sol escaldante, pelo frio da madrugada, deserto. E enfrentava toda a dificuldade que você possa imaginar na sua vida. Simplesmente para ir para o templo em Jerusalém, para adorar ao Senhor. É muito linda esta história. E passados-se os dias, Jesus já não havia mais na terra, mas ele havia prometido o Espírito Santo a todos. Talvez você está passando por momentos difíceis na sua vida. E você está querendo aquela bênção que ainda não chegou. Parece que demora. Parece que o tempo está contra você. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Eclesiastes, a palavra do Senhor vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. E graças a Deus por isso. Porque nós já temos várias decisões. E essas decisões que nós tomamos não chegou até a petição a Deus, e Deus não permitiu, porque Deus é conhecedor do passado, do presente e do futuro. E Ele sabe que se não entregar no momento certo, e aquilo que verdadeiramente louva o nome dEle, nós vamos morrer, vamos perecer. Mas a promessa de Jesus estava de pé, as pessoas lutavam para chegar no templo de adoração. Só que a glória maior nós temos hoje em dia. Nós não precisamos viajar, correr perigos dos mares, das feras do campo. Não. Nós não precisamos mais disso. O que nós precisamos hoje é simplesmente abrir o coração e permitir, aleluia, que o Espírito Santo entre dentro de nós. E quando a gente faz isso, amados, tudo muda.
Quando a gente decide servir a Jesus de verdade, as coisas passam a ser diferentes. E eu aprendi uma coisa com Jesus, muito linda. Se você não tem, aprenda. Jesus foi, é e sempre será educado. É mesmo, pastor? É. A própria Bíblia descreve ele lá em Apocalipse, que ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que porta é essa? O teu coração. É a tua mente que Jesus todos os dias está dizendo: deixe eu entrar para resolver o teu problema. E às vezes você está querendo resolver o teu problema com o seu braço. Talvez você está querendo resolver o teu problema com a condição financeira meio boa, exagerada que você tem. Não, não, não. Para resolver o teu problema, basta você abrir o coração, a mente e dizer: entra, Senhor. E aquele povo reunidos, querido, naquela casa, talvez já estava para finalizar as festas, todos cansados, mas aqueles que perseveraram na promessa de Cristo Jesus, eles receberam. A Bíblia diz que eles estavam reunidos na casa, talvez uns dobrados o joelho dizendo: Deus, a tua promessa venha cumprir na minha vida, Deus. Às vezes estamos desesperados e pedindo que Deus cumpra a promessa dele na nossa vida, mas nós não abrimos espaço para que isso aconteça. Ainda não abrimos o espaço para que isso aconteça. Primeiro você precisa permitir que o Espírito Santo entra dentro do seu coração, sonda a tua mente e muda a tua história. E sabe o que é interessante, querido? Sabe o que é interessante aqui? É que todos foram cheios, mas para que alguma coisa se encha, há de concordar que ela precisa estar vazia. Para ser cheio de alguma coisa, você precisa, o objeto, o vaso, precisa estar vazio. É uma lógica simples. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio sobre eles, sobre os que perseveraram depois de uma viagem longa para adorar, os que insistiram saber que a promessa estava de pé, foi Cristo que fez. Tudo mudou. Aleluia. O Espírito Santo trabalhou de uma forma especial, porque ele deixou para aplicar a descida do Espírito dele para aquelas pessoas que verdadeiramente estavam prontas, preparadas e esperando a promessa se cumprir. E todos foram cheios e começaram a falar em mistérios. E aí se propaga um evangelho enorme, uma palavra grandíssima, um amor intenso, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, falavam em línguas que nunca falaram, coisa linda. E então o poder do Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Se você não tem o batismo com o Espírito Santo, se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te aconselhar: aceite. Permita que o Espírito Santo entre dentro de você e faça morada. Porque chega um momento na nossa vida que nós não conseguimos fazer nada, só chorar. Ou às vezes estamos sem força para nada, mas existe uma coisa: Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro do meu coração, porque já entreguei para ele, já mostrei o caminho, falei, abri a porta e disse: papai, entra, papai, na minha vida. Espírito Santo, meu amigo consolador, Jesus de Nazaré, meu Salvador, meu amigo fiel. Quando o Senhor entra dentro do nosso coração, tudo muda. Precisamos primeiro, para que aconteça o movimento do Espírito Santo na minha vida, eu preciso, acima de tudo, aceitar como consolador da minha vida. Entregar minha vida por inteiro para o Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, sem nunca pecar por mim.
E há um Deus verdadeiro que entregou seu filho para morrer numa cruz, sem dívida nenhuma, pagou a minha dívida, porque eu era condenado pelos meus pecados. A minha conduta espiritual era a condenação eterna, mas o Espírito Santo impulsionou. O nosso Deus deu força e graça ao Senhor Jesus que morreu por mim. E é muito lindo, irmãos, o Espírito Santo. Há momentos nas nossas vidas, quem já sentiu a presença do Espírito Santo e é batizado por Ele? Há momentos nas nossas vidas, irmão, que você está arrasado. Aí você dobra os joelhos e começa a orar. Ou sem força para orar, começa as lágrimas a descer pelo teu rosto. E de repente chega algo dentro de você e muda a história. O Espírito Santo chega dentro de você e te enche. Aí você chora, você abre a boca e diz: Pai, me perdoa, Pai, me lava, Pai, me santifica, transforma a minha vida, muda a minha história, Espírito Santo. E você começa a se sentir leve. É muito bom, irmãos. A gente passa por dores terríveis, como a perca de um ente querido. Nem o abraço do pai, nem da mãe, nem de ninguém pode suprir essa dor ou consolar você, mas o Espírito Santo vem, te abraça, te consola e diz: eu posso. Porque inclusive é o único que pode convencer ao homem dos seus pecados. Não é o pastor que está aqui diante dessa tela, diante de você, que pode mudar a tua história. Não, é Jesus. Eu estou apresentando Jesus para ti, o Espírito Santo, Deus Criador dos céus e da terra. Estou a te apresentar isto. Ele sim pode mudar a história. Eu sou só um mera, simples servo do Senhor, que estou aqui ministrando a palavra ao seu coração. O Senhor tem me levantado por esse Brasil para curar os enfermos, para sarar o doente, para aliviar as pessoas dos espíritos imundos. Não porque sou bom, é pela misericórdia de Deus na minha vida. É pela misericórdia do Senhor no meu coração, irmão. E se não for a presença do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Mas o Espírito Santo não é uma coisa qualquer. Você sabe que você foi criado para adorar, para exaltar. E a Bíblia vai descrever que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Você tem ideia disso? Mas às vezes a morada que precisava estar dentro de mim, que precisava estar dentro de você, está manchada, suja, cheio de perversidade, pensamentos pecaminosos, cheios da maldade do mundo, do pecado, e por isso o Espírito Santo não se manifesta como deveria e como quer manifestar. O Espírito Santo está pronto para encher a igreja, que somos nós. O Espírito Santo está pronto para derramar unção, graça, poder e misericórdia nas nossas vidas. Mas para ser cheio do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar. De quê, pastor? Do que eu acabei de dizer: pensamentos maus, pecados, avarezas, invejas, glutonarias, prostituições, adultério, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Precisamos estar fugindo da aparência deste mal e dizendo: Jesus, entra dentro de mim, Senhor. Entra dentro de mim, ó Pai. Muda a minha história, porque eu preciso de Ti, Senhor. Nos converter de verdade. Sabe, nós estamos num mundo, irmãos, em um país
o nosso país, que ainda existe a liberdade de expressão. Você pode pregar a palavra, você pode adorar na rua, você pode adorar no templo, na tua casa, com a livre e espontânea Bíblia nas tuas mãos, no teu coração, na tua mente, e ninguém te faz nada. Existem irmãos morrendo em muitos países afora que não pode propagar o evangelho, tem que orar ao Senhor escondido e não tem acesso às sagradas escrituras. Enquanto você tem 2, 3, 4, até centenas de Bíblias na tua casa e você não lê, e o Espírito Santo diz que nós erramos por falta de conhecimento, e as sagradas escrituras vai declarar em Salmos: buscai ao Senhor, orai. E lá no salmista, o salmista vai dizer o quê? Examinar as sagradas escrituras, porque julga ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Ele próprio diz: examinar dia e noite. E será que nós estamos lendo como devia? Estamos orando como devíamos? Estamos buscando verdadeiramente a presença do Espírito Santo? Estamos nos esvaziando de tudo isso? Quando a gente se esvazia, quando a gente consegue liberar o perdão, escuta isso, tem pessoas que vai passar a vida inteira dizendo que é servo do Senhor, dizendo que serve a um Deus verdadeiro, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, e ela será condenada à morte eterna. Pastor, o Evangelho de Mateus vem dizer que aquele que não perdoar o seu irmão, eu, o Senhor teu Deus, não o perdoarei. Se você está orando de forma que não é condizente, ou ainda não liberou o perdão, libera o perdão, amado, para que a tua oração suba aos céus. O Espírito Santo está te dizendo neste momento: é preciso perdoar para ser perdoado. É preciso liberar o perdão para receber a graça, a infinita misericórdia e a morada do Espírito Santo dentro de você. Porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, tudo muda. A gente consegue perdoar com facilidade, a gente consegue orar pelos inimigos, perdoar os nossos inimigos, interceder por eles mesmo sem merecer, assim como nós não merecemos nada. Mas pela bondade do Espírito Santo, nós conseguimos superar todas as barreiras, todas as lutas e dificuldades que existem. Nós conseguimos. Eles foram cheios do Espírito Santo, porque estavam com o coração aberto, quilômetros, frio, tristeza, solidão, calor foi enfrentado para chegar no templo para adorar e esperar a esperança prometida. O Espírito Santo quer te encher, mas você precisa se esvaziar, abrir o espaço, sabe? Arrancar a maldade dentro de você. Além do mundo está farto, queridos, da palavra, porque ela está a todos os instantes, em todos os lugares que andar, a palavra do Senhor está. Só não enxerga quem não quer ver, só não ouve quem não quer ouvir, mas ela está. E eu digo para você, se você ainda não decidiu, decida. Permita que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Permita que você seja o templo da morada do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos o templo para o Senhor habitar. Mas o Senhor não habita em templo sujo. Ele não divide a glória, sabe? Nosso Deus não divide a glória dele com ninguém.
mas pela sua misericórdia nós somos agraciados. O Espírito Santo, a própria palavra do Senhor vai dizer que o Espírito cobiça contra a carne ou a carne contra o Espírito, para que não faceis o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, fazeis as obras do Espírito. Não é fácil. O pastor sabe que não é fácil. Talvez você que está me ouvindo do outro lado da tela está dizendo assim: pastor, eu tenho vivido dias difíceis. Parece que o mundo todo se levantou em feitiçarias contra a minha vida. Eu quero te perguntar uma coisa: o que você está fazendo para combater isso? Primeiro passo: já aceitou a Jesus? Já entregou a tua vida para o Salvador mudar a tua história? Já decidiu entender que o Criador te fez para você adorar Ele? O nosso Deus é para ser adorado, Ele nos fez para isso. Já permitiu que o Espírito Santo entre dentro de você? Se ainda não, você precisa fazer o primeiro passo para combater as obras do mal. E o pastor vai estar orando para isso, para Deus te libertar, para escrever o teu nome no livro da vida, se você quiser. Basta levantar a mão enquanto o pastor estiver orando. E a Bíblia diz que o que liga na terra é ligado nos céus, ó. Mas permita que o Espírito Santo more dentro de você. Mas você, como templo, precisa todos os dias varrer, aleluia! Limpando todos os dias. Pastor, mas tem luta que eu não consigo. O Espírito Santo consegue fazer mudança. Deixa Ele entrar. Ele é para isso mesmo, para te convencer, para dizer para você: está errado. Mas Ele não mistura a glória dEle com o pecado. O coração tem que estar limpo e aberto e dizendo: vem, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Busque a experiência com o Espírito Santo. Busque, querido, busque a experiência com o Espírito Santo. Você vai ver o quanto o Espírito Santo vai mudar a tua história. O teu dinheiro não muda a tua história. A tua riqueza não muda a tua história. Às vezes bate um vazio, mas o Espírito Santo muda a história. Ele preenche aquilo que parece ser vazio. Ele preenche, querido. O Espírito Santo é muito lindo. Ele quer entrar dentro de você e fazer morada. O Espírito Santo quer atuar dentro do teu coração, mas tem que estar limpo. Uma das maiores sujeiras que o ser humano tem vivido hoje na face da terra chama vício na tecnologia. Seja ele com o computador, ligados em programas, ligados em vários sites de relacionamentos, que não tem trago para você paz, tem te atraído, feito você perder o seu tempo, quando você deveria estar aprimorando o teu tempo e varrendo a casa, varrendo o templo das sujeiras e deixando aberto, pronto para o Espírito Santo entrar, mudar a história. O Espírito Santo é muito lindo e Ele quer encher, aleluia. Ele quer mudar a tua história, permita isso. Você pode ser cheio dele, mas precisa estar limpo, orando, tirando os pensamentos mal, orando, tirando as intenções malignas, orando, tirando os teus olhos, é que pode mudar a história do teu corpo, da tua mente. Para onde você está olhando? É para as Sagradas Escrituras, lendo, examinando ela? É para um site inapropriado, pornográfico? O teu pensamento, a tecnologia que você tem para alcançar o mundo, você tem usado para quê? Somente para ganhar dinheiro? Para matar a tua própria alma com os desejos da carne? Oh, meu querido,
Você foi feito para adorar o Criador. E Ele simplesmente quer que você o adore. Não só quer, como deu o seu único filho que tinha para morrer por ti e por mim, para nos salvar. O nosso Senhor Jesus está ao lado de Deus Pai, todo Criador, agora, por ter ressuscitado. E nos deixou consolador. O nosso orientador diz: ei, não vai por aí não. Não vai não, que vai dar errado. Ei, não perdoa o teu irmão, perdoa. Porque se você não perdoar, o Senhor, o Salvador, não te perdoará. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não te perdoará. Permita que a tua oração chegue nos céus. Permita que você seja despedaçado pela presença do Espírito e arranque de dentro de você o coração duro. Porque se você não consegue perdoar o seu irmão, eu não estou falando só irmão de sangue não, estou falando irmão generalizando a humanidade, se você não consegue perdoar o próximo, pronto, resumindo, como é que você quer o perdão de Deus? Se o próprio ser que Ele criou está do teu lado, você precisa perdoar. O Espírito Santo, querido, é muito lindo. É lindo demais. Ele te dá dica para todas as coisas, Ele te dá dica onde você nem possa imaginar, Ele te dá dica. O Espírito Santo é muito lindo, querido, o Espírito Santo é lindo demais. Só que a palavra do Senhor vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Você sabia que o Espírito Santo ele pode te batizar? Você sabia que o Espírito Santo pode te batizar? Você sabia que pode? Pode! Pastor, pode, meu filho, o Espírito Santo pode te batizar. Ele está aí do teu lado, dizendo: você pode, só permita que eu entre, que eu mude a história. Nunca tente mudar a tua história por vontade própria, você não vai conseguir, não vai conseguir. Entenda isso. Você precisa entender que não vai conseguir. Se a presença do Espírito Santo não for com você, você não vai conseguir. Permita que o Espírito Santo faça morada dentro de você, perdoando, se envolvendo menos na tecnologia. Quer ver uma coisa? A tecnologia evoluiu tanto que ela está pegando, isso para você que não sabe usar, ela está tirando o teu contato da tua casa. Você não fala com a sua esposa não fala com você. Você não fala mais com seus filhos. Cadê o elo familiar? A tua descendência, o que você quer para ela, meu filho? Minha filha, o que você quer para os seus filhos? Que permite que os seus filhos passem o dia inteiro envolvidos no mundo tecnológico, quando ele poderia estar aprimorando o conhecimento na palavra, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser amoroso com todos. E às vezes nós permitimos que os filhos se envolvam na tecnologia e já perde o diálogo do pai e da mãe, onde estaria aprendendo os princípios de ser educado, de atender e compreender as pessoas. Você é o espelho da tua casa. Você é o espelho da tua casa. Assim como você é o espelho da tua mente, do teu coração, do teu corpo. Os teus olhos podem te dar vida, mas também pode matar. E eu volto a dizer, o Espírito Santo jamais vai entrar num templo sujo. E eu te pergunto, você entraria numa casa suja? Uma casa fédida? Você entraria em uma casa onde as pessoas são porcalhonas? Eu te pergunto, você entraria? Mesmo que fosse o seu amigo, você entraria? Ou ficaria disfarçando na porta e de lá iria embora?
Ninguém quer entrar em casa suja, meu querido. Ah, como que Jesus é lindo. Não quer. Ele quer entrar na casa cheirosa. E o que faz a casa cheirosa, que você é o templo da morada, o que faz o Espírito Santo chegar e entrar dentro de você, é a casa limpa, cheirosa, através de quê? Oração, jejum, perdoar. Através do teu perdão para com o próximo, através da tua intercessão, mesmo sabendo que a pessoa não presta. Porque eu não prestava. Mas ele se entregou por mim, para mim ser vivo. É lindo demais, o Espírito Santo é muito lindo, queridos. Permita que o Espírito Santo mude a tua história. Mas deixa a casa cheirosa. Lembre-se disso. O perfume do templo da morada do Espírito Santo é oração, é perdão, é jejum, é vigilância. E cada vez que você faz isso, você limpa a casa. E você está dizendo: Espírito Santo, entra, Espírito Santo, entra. Entra, Espírito Santo, na minha vida e faz morada. É isso. É isso, querido, você precisa entender isso. E permitir que o Espírito Santo entre dentro de você para fazer morada. Aí você vai começar a ser cheio, você vai começar a ser cheio, cheio, cheio. Permita que o Espírito Santo entre na tua casa. Permita que o Espírito Santo faça do teu corpo a morada dele. Aí você vai começar a ser cheio. E a Bíblia diz que quando a gente fala em línguas, a gente edifica a nós mesmos. E se você tiver interpretação das línguas que fala que o Espírito Santo pode dar, você edifica a igreja, edifica o povo que ouve. O Espírito Santo é muito lindo, é o teu orientador perfeito para chegar no céu. Para chegar no céu, o Espírito Santo é perfeito para fazer você chegar no céu, sair do sofrimento, sair da angústia, sair desse vazio que parece que nada preenche. Divulga esta palavra, querido. Se essa palavra serviu para você, se essa palavra está tocando em você, há pessoas no mundo afora precisando dela, compartilhe, siga este canal que vou estar trazendo palavras. Quando o Senhor me inspirar, vou estar trazendo palavra para vocês. Como eu sempre falo, o meu canal ele é aberto. Eu trago mensagem, eu trago bate-papos, eu trago oração para a cura, libertação do povo. Trago os vídeos até de pesca, só para distrair. Mas é algo que possa te edificar. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada, meu querido. E assim como esse humilde servo, rodando por este Brasil afora, pessoas do exterior ligando, agradecendo pelos milagres que Jesus fez, é o pagamento desse homem. Eu não recebo nada por isso, queridos, eu não ganho nada. Mas o Espírito Santo diz para mim assim: fale do meu amor. Nos vídeos passados eu disse para vocês, eu parei de gravar e publicar. Mas uns dias atrás o Espírito Santo disse: volte a publicar, porque quero alcançar almas através da palavra. E você é o meu canal de bênção e de comunicação com a terra. E eu estou cumprindo o que o Senhor disse. E tenho recebido relato de pessoas que foram curadas pelas orações. E eu tenho certeza que você também será curado. O Espírito Santo derramará chuvas de bênção sobre a tua vida. A tua causa será apresentada diante de Deus. E Deus vai responder a tua oração. Primeiro passo. A casa tem que estar limpa. O templo que é você, do Espírito Santo, tem que estar limpo para o Espírito Santo atuar. E aí, quando a sujeira sai, o Espírito Santo entra, faz morada e muda a história. Por completo. Por completo.
E eu tenho certeza, talvez você está acamado, está no hospital, está com um problema que não sabe o que fazer. Eu vou orar por você. E tenho a plena convicção e certeza que o Espírito Santo, ele vai responder a tua oração. Eu tenho plena convicção que papai é muito lindo. Papai, as coisas que papai, o nosso Deus faz, querido. Nossa, incrível. É muito incrível. Só precisamos nos dedicar à presença dele. Só precisamos nos dedicar ao que o Senhor pode fazer. Simplesmente isso. Permita que o Espírito Santo fale com você. Você que ainda não aceitou o Senhor, eu quero te fazer um convite, aceite. Permita que o Espírito Santo, que o Criador, que o nosso Salvador Jesus Cristo acesse você e mude a tua história da tua casa, da tua família. Só permita que o Espírito Santo faça isso, porque eu tenho certeza que ele fará. Tenho certeza que ele vai mudar muito. Fecha teus olhos. Permita que o pastor ore. Deus vai curar agora. E eu tenho certeza que se você crer, o Espírito Santo vai entrar dentro do teu coração, vai te batizar também, vai renovar você. Só ore comigo. Pai, querido e eterno Deus, peço ao Senhor que nesse momento derrame chuva de bênção e de graça sobre a vida do teu povo, sobre esta pessoa que está nesse momento ouvindo a palavra, sobre esta pessoa nesse momento que entendeu que o Espírito Santo precisa entrar, mas que ela precisa limpar a casa. Deus, unge esta pessoa agora. Vai de encontro à mente, ao coração, à alma destas pessoas. E muda a história, Pai. As que estão convertendo, Jesus escreve, seja Pedro, seja Maria, seja José, seja Elisângela, seja Joaquim, seja meu pai Pedro, quem for, escreva o nome dele no livro da vida. E dê a ele força, graça e vitória para que ele consiga permanecer, te adorando, te exaltando, glorificando a ti, dizendo: Deus, tu és a minha história a partir de hoje. Perdoa ele, Senhor. Ensina ele a ser perdoado. E se essas pessoas que estão me ouvindo for cegas, surdas, mudas, aleijadas, eu determino pelo poder que é no nome de Jesus a cura destas pessoas, que elas passem em nome de Jesus a ser curadas, que elas passem em nome de Jesus a enxergar, que elas passem em nome de Jesus Cristo a falar, a ouvir e a se levantar nos seus pés, porque a tua palavra, Senhor, diz em João 14:12, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda as fará maior do que essas, e eu creio em ti, Pai. E a tua palavra também vem confirmando, dizendo que os sinais seguirão os que crêem. Eu creio que essas pessoas podem ser curadas. Eu creio, papai, porque o Senhor é lindo. Porque um dia o Senhor me curou, porque várias vezes o Senhor tem usado a mim mesmo para abençoar, orar pelas pessoas, elas serem curadas, mesmo sendo desenganada pelos médicos. Senhor, esta pessoa que está aí diante deste vídeo, diante desta palavra, Senhor, eu declaro ela liberta, perdoada, em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor há de perdoar estas pessoas, este pecado, e há de escrever o nome dela no livro da vida. Toma posse da tua bênção, Jesus, a causa dessas pessoas na justiça. Oh meu Deus, entra com a providência, Pai. Talvez pessoas que estão passando por necessidade, Pai, não tem o que comer, Senhor, envia o anjo agora e supre a necessidade desta casa, e abre as comportas dos céus e dê o trabalho para elas, Pai. Envia pessoas para encontrar estas pessoas. Meu Deus, pelo poder do teu Espírito, toda cefaleia, toda bucite, tendinite, artrose, oh Senhor, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem e que você seja curada. Toma posse da tua bênção. Toma posse e seja ungida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essas pessoas que estão afundadas em dívida, Pai.
Oh, Jesus, traz a solução para elas. Primeiro, mostre para elas, como o Senhor falaste nesta ministração, de que o Senhor tem que vir em primeiro lugar, a casa tem que estar limpa para o Senhor entrar e mudar a história. As pessoas que estão lutando por conta própria não estão conseguindo, o Espírito Santo, em teu nome, eu profetizo que ela tenha força, que ela seja restaurada, curada. Oh, Pai, as pessoas estão pedindo uma resposta dos céus. Eita, Deus vivo, Deus de poder, misericórdia, me assou, gandiaia sepulti andai de rasto, ropodi diaba de cantoria das cheias. Seja a resposta dela, Pai. Senhor, faça esta palavra, esta oração chegar aos corações aflitos, porque são milhões de pessoas por este Brasil e por este mundo afora. Faça esta palavra, Espírito Santo, chegar ao encontro dessas pessoas que estão necessitadas. E ensina elas, meu Pai, a compartilhar esses vídeos. Meu Deus, mencionar esse vídeo para muitas e muitas outras pessoas que precisam ser libertas. Papai, assim como o Senhor me libertou, liberta essas pessoas agora de todas as feridas, de todos os vícios. Eu estou apresentando a elas o Senhor como Criador dos céus e da terra, e o Senhor Jesus Cristo Salvador, e o Espírito Santo Consolador. Essa que perdeu o ente querido, Pai, consola. Consola, Deus, essa pessoa que está esperando em Ti uma companhia, traz a companhia para ela, Deus. Eu sei que Papai pode, eu sei que Papai faz, pois eu conheço o poder que o meu Deus tem. Oh, meu amigo Jesus Cristo de Nazaré, ouça esta simples oração em um lugar tão distante. O Senhor um dia me tirou lá do meio da mata, onde eu pregava, Senhor, para o mato, onde no mato o Senhor me ensinou a ministrar a Tua palavra, e agora estou eu diante de centenas de milhares e talvez de milhões de pessoas, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, e estou dizendo para elas, Deus, que o Senhor pode curá-las, que o Senhor pode curá-las, então cure elas, como prova do poder que o Senhor tem. Levanta o aleijado, cura o surdo, cego e mudo, e cura o enfermo. Elias souro bidianda e cabe a sé, depolianda surde de titicaba, laia turi de canta súbia. Meu Deus, o Senhor pode, e pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, salva elas, curando e libertando, Pai. Ouça, Pai, o pedido e a oração, Pai, de cada uma, Senhor, porque sei que o meu Deus vive, reina e pode todas as coisas. Amém. Toma posse desta vitória. Permita ser cheio do Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre o teu coração, e que o Senhor Jesus Cristo seja permitido entrar na sua vida, no seu lar, na sua casa, e mudar a história sua e da sua família. Deixo aqui o abraço do pastor Gilmar, servo do Deus Altíssimo, intercessor pela sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Publique o canal do pastor, divulgue esta palavra, faça ela chegar. Eu não estou preocupado se eu vou ter milhões ou milhares, só estou preocupado que esta palavra, assim como chegou no seu coração, faça chegar no coração de alguém que também precisa. E assim a gente consegue levar essa palavra no mundo afora, para que as almas sedentas, carentes, sejam libertadas, curadas, em o nome de Jesus. Um abraço.